Oi, eu sou o Rodrigo França e esse é o Nós, um programa feito por nós para nós. Hoje falaremos sobre o patriarcado. O patriarcado é um sistema social em que homens mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades. No domínio da família, o pai ou figura paterna mantém autoridade sobre as mulheres e as crianças. Algumas sociedades patriarcais também são patrilineares, o que significa a propriedade e o título são herdadas pelos homens e a descendência é imputada exclusivamente através da imagem e linhagem masculina. Historicamente, o patriarcado tem se manifestado na organização social, legal, política e econômica de uma gama de diferentes culturas. O patriarcado é um termo muito antigo. Não nasce agora com o advento das redes sociais. Nessa nova acepção feminista ou mulherista, o patriarcado designa uma formação social em que os homens detêm o poder. O poder é dos homens, é a dominação masculina ou a opressão nas mulheres. O patriarcado significa literalmente a regra do pai, pai de uma raça ou chefe de uma raça, de uma pátria, eu governo. Eu poderia parar aqui o programa porque eu acho que já deu para entender que é opressão, onde as mulheres perdem e muito nessa cultura, nesse comportamento, nessa estrutura. Inclusive perdem a própria vida. Mas nem sempre foi assim. Não mesmo. Evidências antropológicas sugerem que a maioria das sociedades pré-históricas de caçadores-coletores eram relativamente igualitárias e que estruturas sociais patriarcais foram acontecendo seguindo aí a relação de dominação e modificação dessa estrutura comum a todos. Alguns estudiosos apontam para cerca de 6.000 anos atrás, quando o conceito de paternalismo criou raízes como início da propagação do patriarcado. Da onde vem essa cultura, essa matriz? As obras do filósofo Aristóteles retratam mulheres como moralmente, intelectualmente e fisicamente inferiores aos homens. Viam as mulheres como propriedade dos homens. Afirmava que o papel das mulheres na sociedade era reproduzir e servir aos homens em casa. E via a dominação masculina como natural e virtuosa. A historiadora Gerda Lerner afirma que Aristóteles acreditava que as mulheres tinham sangue mais frio do que os homens, o que fazia com que as mulheres não evoluíssem. O homem era o sexo que Aristóteles acreditava ser perfeito e superior. Qualquer imperfeição causada no mundo deve ser causada por uma mulher. Porque não se pode adquirir uma imperfeição da perfeição que ele percebia como o sexo masculino. Isso é de Aristóteles. Estes símbolos são valores de referência que as crianças aprendem quando crescem e o ciclo do patriarcado continua sendo passado de geração para geração. Agora, o Egito não deixou registros filosóficos, mas Heródoto, geógrafo e historiador grego, nascido no século V a.C., deixou um registro de choque ao saber do contraste entre os papéis das mulheres egípcias, africanas, e as mulheres de Atenas, Europa. Ele observou que as mulheres egípcias participavam do mercado e eram empregadas no comércio.
No antigo Egito, uma mulher de classe média poderia sentar em um tribunal, envolver-se em transações imobiliárias e herdar ou legar propriedades. As mulheres também poderiam garantir empréstimos e testemunhar documentos legais. Eu estou falando da África, de uma África pré-colonizada, sem interferência cultural da Europa. Uma África matriarcal que perpassa até hoje em algumas etnias em pleno século XXI. Embora parte da mídia ocidental, embora parte das escolas ocidentais queiram provar o contrário. Ai, filósofos gregos, seguidos até hoje como a supremacia do saber da cultura. Mal as pessoas sabem que muitas das cagadas vêm de lá. Mas não coloque isso não, tá? No Brasil, esse modelo de família começou a formar-se logo no primeiro século da colonização, século XVI, a partir da herança cultural portuguesa, cujas raízes ibéricas estavam nessa época fortemente vinculadas com o passado medieval europeu. As diversas regiões brasileiras, inicialmente divididas entre capitanias hereditárias, foram controladas por poucas famílias que se apoderaram dos mecanismos de desenvolvimento econômico nessas regiões. O exemplo mais notório foi o das fazendas de engenho de açúcar do Nordeste brasileiro, especialmente Pernambuco. Esse modelo atravessou séculos e até os dias de hoje pode-se perceber no Brasil traços desse tipo de dominação familiar regional. O modelo da família patriarcal no Brasil gerou assim uma forma específica de organização social que teve grande implicação em nossa organização política. Trata-se do patriarcado político. Você já deve ter ouvido falar nas suas aulas, nas escolas, sobre República Velha, da prática do apadrinhamento ou do clientelismo por parte dos chamados coronéis, líderes políticos locais. Pois bem, essas práticas que consistem em estender os domínios privados, o âmbito familiar, para a esfera pública, para os domínios da atividade política, têm as suas raízes no patriarcalismo. Resumindo, o patriarcado não é da cultura indígena e africana. O patriarcado no Brasil veio através dos europeus. Quem cria os valores hegemônicos no Brasil, valores que determinam culturas, corpos, histórias, no Brasil e em grande parte do mundo, é o homem branco, rico, heterossexual e cisgêneros. Homens negros não fazem parte do patriarcado. O patriarcado no Brasil sempre foi composto por latifúndio e escravidão. Então, não somos donos dessa estrutura e cultura. Muitos de nós são usados pelo patriarcado para fazer o papel perverso que o dono do patriarcado não quer fazer para não sujar as suas mãos. Esse homem branco, rico, heterossexual, cisgênero. Um dos exemplos é a violência em nossas mulheres. Homens negros, não sejamos usados por quem nos odeia. Não sejamos usados, sejamos parceiros das nossas e nossos que merecem respeito, igualdade, equidade e afeto. Precisamos discutir honestamente quem é esse patriarcado, o que ele faz, o que ele controla, o que ele mata, o que ele exclui, o que ele polui, o que ele escraviza. Sejamos honestos e honestas nessa discussão para que possamos avançar e sim termos uma sociedade mais igualitária em direitos e em equidade em comportamentos e em direitos.
Esse programa não foi feito para amenizar qualquer violência, crime que o homem negro passa a desenvolver em relação às suas mulheres. Pelo contrário, esse programa foi feito para que, honestamente, saibamos o que está por trás de todas as mazelas sociais no Brasil e no mundo. Esse programa é feito por nós, para nós. Se você curtiu, comente, compartilhe, siga, seja notificado e sim, abaixo o patriarcado no Brasil e no mundo.